O rei Davi instituiu os Salmos. Em Salmos, um pedido de socorro. E o apóstolo Paulo bota ordem no barraco. Vem ver! Olá, eu sou Solange Lima e aqui estudamos as Escrituras. Todos os dias tem vídeo novo, então faça a sua inscrição neste canal. Ative a notificação para você ser avisado quando chega vídeo. E tem vídeo todo dia. Estamos estudando 1 Crônicas, Atos e Salmos. Em 1 Crônicas, podemos dizer que aqui o cronista está narrando a instituição dos Salmos. Sabemos que mais da metade dos salmos escritos foi por Davi, ou seja, ele sabia escrever, ele sabia tocar, afinal sabemos que Davi tocava harpa para que o espírito maligno que entrava em Saul saísse. Davi tocava lira, ele escrevia, ele cantava, ele sabia tudo isso. Porém, na posição de rei em que ele estava, que é o relato do cronista aqui, quando ele mandou buscar a Arca da Aliança agora da forma correta, colocando os levitas na função deles, Davi também instituiu uma adoração constante ao Senhor. Ele colocou Asaf como chefe dessas pessoas que iriam cantar continuamente, tocar, escrever louvores. E aí nós vimos que Asaf escreveu alguns salmos. A partir daí, Davi colocou um tempo realmente contínuo de louvor. O texto de Crônicas está dizendo exatamente isso. E dentro dessa celebração, Davi fez ali uma ação de graças. Nesta ação de graças, tem alguns salmos no meio. Salmos que foram atribuídos a Asaf, a Corá. Por exemplo, os Salmos 100, Salmos 106, tem uma mescla. Alguns textos que estão aqui em 1 Crônicas, nós vemos nos Salmos. Então, nesse dia em que Davi fez esta ação de graças, e dentro dessa ação de graças, o texto que o cronista traz aqui é uma celebração, uma lembrança dos atos de Deus, chamando o povo para adorar, para celebrar, falando para buscar ao Senhor em todo o tempo. Alguns destes textos aparecem nos Salmos, o que significa que aqueles homens que estavam ali, Emã, Asaf e todos os outros que estão citados aqui em Crônicas, usaram aquela celebração, aqueles cânticos e colocaram no Salmo. Os Salmos nada mais é que uma coletânea de cânticos, orações, poemas, e era entregue a alguém que colocava a melodia nele. Por isso tem alguns salmos que está dizendo que foi dirigido, foi direcionado a Asaf e a outros salmistas que colocavam as melodias. Alguns salmos está dizendo ao mestre do cântico, para instrumentos de cordas. Vinha dizendo então que instrumento que tinha que ser usado, e tudo isso foi instituído pelo rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um coração adorador, era o coração de Davi. Alguns pontos de destaque no texto de Crônicas hoje é, por exemplo, Davi deu a Asaf e a seus irmãos o encargo de ministrarem louvores ao Senhor. Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei-o conhecido entre os povos. Então, neste cântico de Davi, além dele celebrar ao Senhor, também tem uma instrução ao povo, um chamamento a esse povo, dizendo para continuar louvando ao Senhor, para render graças, para fazer o nome do Senhor conhecido em toda a terra. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua presença continuamente. Celebre a este Senhor. O Salmo 100 fala de celebração. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Nós vemos este texto em um salmo. E depois que Davi deixou ali Asaf diante da Arca da Aliança com seus irmãos, com as pessoas para louvarem continuamente ao Senhor, ele voltou para sua casa para abençoar a sua família. E no capítulo 17, o cronista relata o desejo de Davi de erguer um templo para o Senhor. É aquele texto onde Davi pensa e diz: eu moro num palácio riquíssimo, maravilhoso, e a Arca do Senhor está numa tenda. Não, vamos fazer um templo onde a presença do Senhor habite. E o profeta Natã, que era meio que um conselheiro de Davi, este profeta disse a Davi: acho que é uma boa ideia.
Natã, obviamente com os olhos humanos, analisou e viu que aquilo era bom, era louvável. Afinal, o que Davi queria era colocar a Arca da Aliança, a presença do Senhor, em algo que fosse minimamente equivalente ao louvor e adoração que Deus merecia. Mas o texto diz que naquela mesma noite o Senhor falou com Natã e mandou que Natã dissesse a Davi que ele, o Senhor, nunca pediu que fosse feito qualquer templo para ele habitar. E o Senhor disse de forma clara: por acaso durante todo esse tempo em que tenho viajado por Israel, em cada mudança eu pedi aos juízes, por exemplo, no tempo dos juízes, que fizessem templo para que eu habitasse? Deus disse um não para Davi, mas de uma forma amorosa e amável. E nós vamos ver isso na sequência da leitura deste texto amanhã. Salmos 85, e como vimos no estudo de 1 Crônicas, Davi instituiu os salmos, os louvores, a adoração, colocou Asaf como responsável por isso, mas temos vários e vários salmos escritos por outras pessoas, inclusive Salomão, Moisés. Os salmos de hoje foi escrito pelos filhos de Corá. E veja que tem um título assim: Ao Regente do Coro, Salmos dos Filhos de Corá. Ao Regente do Coro. E isso reforça o que nós lemos em 1 Crônicas. Davi instituiu pessoas responsáveis pelo louvor, pela adoração na casa do Senhor. Este salmos começa com o salmista fazendo meio que um lembrete ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor favoreceu o teu povo, restaurou os cativos de Jacó. Mas acontece que eles estão agora, neste momento em que o Salmos foi escrito, debaixo de um sofrimento, de tantos sofrimentos que o povo de Israel estava sempre passando por conta dos seus pecados. O salmista começa meio que lembrando a Deus: o Senhor já nos perdoou tantas vezes, vem agora, Senhor, em nosso socorro, mais uma vez. E aí ele pergunta: o Senhor permanecerá para sempre irado contra nós? E amanhã nós vamos ver como o salmista vai concluir estes salmos. Em Atos dos Apóstolos, ontem vimos que após Paulo e Silas cantarem enquanto estavam presos, orarem, Deus mandou um terremoto, as correntes se quebraram, todos os presos foram libertos. E então o carcereiro ficou aterrorizado e quase que dá cabo da vida dele, mas Paulo disse: fica tranquilo, estamos todos aqui. E aí esse carcereiro ficou totalmente impactado e perguntou a Paulo: como eu faço para alcançar esta salvação? E Paulo disse a ele: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E agora vamos entender isso aqui. Por muito e muito tempo houve uma interpretação errada desse texto. Algumas pessoas entenderam que se um crer em Jesus, toda a casa dele vai ser salva. Então, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas esta colocação foi específica para aquele carcereiro. Na sequência do texto, fica claro que Paulo pregou àquele homem e toda a família dele. Não somente ele, mas a família dele creu no Senhor Jesus e foram salvos. A salvação é individual. Não existe a possibilidade de uma pessoa crer em Jesus e através dela, só porque ela, somente ela creu, toda a família ser salva. É preciso que cada pessoa creia em Jesus individualmente para ser salvo. Então a família daquele carcereiro não foi salva porque somente ele creu. Toda a família dele foi exposta ao Evangelho de Cristo, ouviu a pregação de Paulo, todos creram no Senhor e aí foram salvos. E ao amanhecer o dia, os magistrados mandaram a ordem para que soltassem Paulo e Silas. E o carcereiro deu este recado a Paulo: olha, os magistrados mandaram soltar vocês, então podem sair e vão em paz. Mas aí Paulo disse: opa, não é bem assim. Nós somos cidadãos romanos e vocês nos espancaram publicamente, sem termos sido condenados, e nos colocaram na prisão. E agora, às escondidas, por debaixo dos panos, vocês querem nos libertar? O que Paulo está aqui dizendo? Peraí, nós somos romanos, vocês nos espancaram publicamente,
sem que tivéssemos passado por uma condenação, sem que tivesse feito um júri aqui para dizer se estávamos certo ou errado, sem que fôssemos julgados, simplesmente nos colocaram ali na cadeia, publicamente, e agora, discretamente, vocês querem nos libertar? De modo nenhum, que eles mesmos venham e nos soltem. E os soldados foram dizer isso aos magistrados. E quando eles souberam que Paulo era romano, ficaram com muito medo. E então pediram desculpas, os levaram para fora e suplicaram para que eles saíssem gentilmente da cidade. E então Paulo e Silas foram para Tessalônica e para Bereia. E segundo o costume dele, o texto diz que eles ficaram por 3 sábados pregando, expondo as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que Cristo fosse morto, ressuscitasse. E aqueles homens que ouviram a pregação foram sendo convencidos do Evangelho de Cristo e entregando a vida ao Senhor. Mas os judeus, obviamente, ficaram com raiva, com inveja e invadiram aquela casa onde Paulo estava procurando prender Paulo e Silas mais uma vez. Como não foram encontrados, eles levaram o dono da casa, Jason, e chegaram diante das autoridades dizendo: olha, aqueles homens que têm agitado o mundo todo com esta palavra, com este evangelho no caso, chegaram aqui também e Jason recebeu este homem na casa dele. Acolheu todos eles. Eles procedem contra o decreto de César, dizendo haver outro rei, Jesus. E assim eles provocaram toda a multidão e as autoridades, fazendo todo aquele tumulto, dizendo que precisavam fazer alguma coisa, mas Jason pagou uma fiança e foi solto. E amanhã vamos ver o que aconteceu daí para frente. Então te espero aqui amanhã para descobrir o desfecho dessa história. E até amanhã, se Deus disser que sim.